Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começando mais um programa super especial, programa de 7 anos, né? Abrindo aí a temporada de 7 anos do Cultura Geral, recebendo aqui o André, economista, Roncaglia, economista. A gente vai falar um pouquinho disso tudo que a gente está vivendo, um pouco no campo da economia, no campo da sociedade de uma forma geral. E, obviamente, que a gente vai passar pelos campos, né? Os campos da sociologia, da antropologia, da filosofia e por aí vai, né? André, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. A gente está nesses dias corridos, né? Todos esses dias, mas é um prazer te receber aqui para a gente poder falar um pouco, né? Disso tudo que a gente está vivendo e baseado também no campo da economia. Com certeza, agradeço muito o convite, é uma grande honra estar aqui e vamos discutir, porque a gente precisa entender o que está acontecendo para evitar cair aqui de novo, né? Exatamente. Né? O André, para a gente começar esse bate-papo, eu gosto muito de falar dos fatores da produção, né? Como é que a gente pensa nos fatores da produção e como é que esses fatores da produção refletem na nossa sociedade atual, nesse campo estrutural que a gente vive, de segregação, de tantas outras mazelas que esse próprio acúmulo desses fatores de produção nos traz essas reflexões, né? Esses 3 fatores da produção, e hoje a tecnologia está envolvida nele também, que seria a quarta, talvez seria por aí, traz para a gente esse histórico, né, de terra, capital e trabalho, né, em que poucas pessoas detêm o volume muito grande dos 2 fatores primeiros de produção, que é a terra e capital, e os trabalhadores não se encontram nesse emaranhado, que é o terceiro fator da produção, que é o trabalho. Marx fica cada vez mais presente nessas discussões, né? Como é que a gente pensa nesse campo, trazendo para a realidade, dessas pessoas ou desses grupos, né, hoje transnacionais, que trazem esse acúmulo de fatores da produção primários, que é a terra e capital, na exploração do indivíduo dentro do campo econômico. E hoje, pior ainda, as pessoas não se identificam, né, dona do seu próprio trabalho. Como é que a gente pensa tudo isso no âmbito da economia para a gente abrir esse bate-papo? Eu adicionaria, talvez aí na definição tripartite de terra, capital e trabalho, a questão do capital financeiro. Por que é importante? Porque ele se desapega do capital produtivo, né? Então, você tem os bancos, a grande finança, que acaba se tornando um fator de produção, muito embora ela seja mais extrativista do que produtivo, mas o crédito em si ajuda muito a economia a funcionar. E tem também o elemento tecnológico, que envolve o pagamento do que a gente chama de renda da tecnologia, que são os royalties, né, as patentes. E esses 2 campos são importantes para a gente entender essa pergunta que com que você começou aqui a nossa conversa, que é entender quem que manda, quem são os donos do poder. Então, hoje o trabalho, ele passa por um processo de profunda desagregação e desarticulação, trabalhadores estão cada vez menos organizados, e isso tem a ver com a elevação dentro do jogo econômico dessas plataformas tecnológicas que envolvem, basicamente, segregar os trabalhadores. Então, ninguém mais trabalha dentro de um conjunto sindical em que as pessoas se encontram no ambiente de trabalho. Hoje as relações são todas mediadas por aplicativos, elas são mediadas por uma série de algoritmos, e isso dificulta muito para que os trabalhadores tenham a capacidade de organização. E por que eu levanto isso? Porque esses 2 elementos que eu levantei, o capital financeiro, que são os grandes bancos, os grandes fundos de pensão, os bancos de investimento, eles têm uma capacidade muito grande de determinar como as coisas vão acontecer. Ora, o investimento, que é basicamente gerar emprego, que é criar novas oportunidades, ele sempre vai passar por algum grande banco, ele sempre vai passar pela mão de algum grande magnata que tem uma quantia de dinheiro muito grande ali, seja ele nacional, internacional, né, independentemente de onde ele esteja. Para que essa
quantia chegue na forma de empregos para as pessoas, que vai abrir vagas de emprego para elas trabalharem e tal, isso também vai passar pelo uso de alguma tecnologia. E aqui a gente já tem dois fatores complicadores dessa história que tornam a capacidade de reação do trabalho muito mais difícil. E por isso que a gente precisa cada vez mais trabalhar nessa seara para resgatar a capacidade dos trabalhadores de se organizar. Por quê? Tanto o capital tecnológico, que são as plataformas, pode pensar Uber, né, iFood, Amazon, essas grandes plataformas, elas têm basicamente um poder de mercado total. Quem entra na Amazon não vai encontrar concorrência, certo? Você entrou lá, quem determina o que vai ser vendido ali é a Amazon, não tem concorrência de mercado ali. E a Amazon leva 30%, eu sei porque eu vendo livro lá. A Amazon não fez nada, ela não pôs um dedo no meu livro. Ela leva 30% do meu livro ou mais para eu poder vender lá dentro. Depois, você entra na Uber, na qualquer outra grande plataforma. Eles levam uma parte enorme daquele recurso para eles. Por quê? Porque eles têm poder de mercado. E o trabalhador? Disperso, desorganizado, aceitando qualquer mixaria que entregam para ele porque ele tem que sobreviver para amanhã. Qual que é a capacidade que um trabalhador sozinho, isolado, tem? Nenhuma. A gente viu recentemente o caso do Paulo Galo, né, que foi essa grande liderança dos entregadores antifascistas. Muito difícil organizar trabalhador. Se os trabalhadores se organizarem, eles vão ter o mesmo poder de barganha ou parecido para chegar para essas grandes empresas e dizer para elas, se vocês não melhorarem nossas condições de trabalho, a gente para. E aí eu quero ver como é que você vai produzir. Imagine a Uber sem motoristas para dirigir. Agora eu te pergunto, concorda que para cada trabalhador que falar assim, eu vou parar, eu não vou trabalhar, vai ter 3 ou 4 que vai falar, vou aproveitar. Já que esse não vai trabalhar, eu vou entrar lá para trabalhar. Então você tem uma dificuldade muito maior do que era lá nos anos 70, 80, em que você tinha os fura-greve, e os fura-greve ficavam nítidos ali, né? Quando eles furavam a greve, todo mundo sabia quem eram os fura-greve. Hoje não, hoje é muito difícil de fazer isso. Então há formas de resgatar a capacidade de organização dos trabalhadores, mas eu também acho que o sindicalismo precisa se atualizar, usando essas ferramentas que estão disponíveis com código aberto, essas agora que são utilizadas para fazer as criptomoedas, que eu sei que todo mundo, em geral, na esquerda tem medo, mas são blockchain, já tem experimentos aqui de utilização de blockchain, que são ferramentas de organização, né, de trabalho disperso, de credenciamento, registro e validação de atividade, que pode ser utilizado, por exemplo, para organizar os trabalhadores. Então, há caminhos de se fazer isso e precisa se trabalhar cada vez mais rapidamente nisso, porque se isso não ocorrer, o resultado inevitavelmente vai ser, como você iniciou a sua fala, capital crescentemente esmagando os salários dos trabalhadores. Mesmo que os efeitos danosos, como a gente está assistindo mundo afora, e eu pego o exemplo dos Estados Unidos para ficar, né, num país que tem essa aura de terra da liberdade e tal, a gente tem ali os trabalhadores literalmente à míngua, né, com vários casos de morte por desespero. A pessoa está desesperada, ela não tem mais saúde, ela trabalha 2, 3 turnos por dia. E isso porque os mecanismos de organização do trabalho foram absolutamente demolidos pelo neoliberalismo ali ao longo de 40 anos nos Estados Unidos. Não à toa, o Joe Biden, ele vence as eleições dizendo o quê? O sindicalismo foi a força que construiu o nosso país. Precisamos resgatar o papel do trabalho. Então, nesse século XXI, curiosamente, aquilo que há de mais novo é talvez a coisa mais antiga que se tem, que é a capacidade, né, dentro do capitalismo, a capacidade de reação do trabalho à pressão que vem da acumulação de capital. E eu deixaria aqui a dúvida, isso é algo que pode ser ou não aprofundar, se o que a gente está vendo no século XXI é de fato o capitalismo, ou é um retorno aí mascarado a algumas formas de feudalismo, né, que é exatamente quando você entra nessa Amazon, eu acredito piamente nisso, você não está entrando num terreno do capitalismo, você está entrando num terreno de regras próprias, literalmente um feudo, né? No Facebook eles determinam quem posta o quê, quem fica, quem sai. TikTok é a mesma coisa, Instagram é a mesma coisa. Ou seja, existem ali poderes que é literalmente um conjunto de poder político que determina quem que fica, quem sai, quem tem capacidade de dizer alguma coisa ou não.
Então, são novas formas que vão exigir que a gente tenha um aprofundamento analítico bem maior para poder entender como proteger aqueles que não conseguem se organizar, nesse caso, os trabalhadores. André, você acha que no campo que a gente vive, no campo progressista, você acha que a gente consegue trazer uma realidade fática no sentido de despertar as pessoas sobre esse controle da subjetividade que traz do capitalismo, que vira uma hora é mercantilismo, é capitalismo, neoliberalismo, aí daqui a pouco é globalismo, daqui a pouco o sujeito que é empreendedor de si mesmo. E aí você vem trazendo estudos como a sociedade do cansaço, você vai fazendo um monte de coisa, mas fica muito no campo teórico, porque, na realidade, como você disse, as pessoas estão preocupadas em saber se vai ter um prato de comida amanhã no Brasil, que tem 130 milhões de pessoas que não têm certeza se vai fazer uma refeição por dia. Como é que a gente pensa tudo isso? Assim? É lógico que a gente não está fazendo nenhum estudo de futurologia, nem temos essa pretensão, mas eu acho que à luz da economia, em cima disso que a gente discute, é fundamental a gente pensar como que a gente desconstrói essa construção que foi feita, que o sujeito ele tem que lidar com o capital de forma natural, que o capitalismo é uma forma natural de sobrevivência, quando na realidade nós sabemos que não, né? Como é que a gente pensa tudo isso? É um desafio para todos nós? Eu acho que me parece um caminho pouco promissor trabalhar a questão da consciência, nesse sentido, assim, vamos explicar para as pessoas, e se elas entenderem, então elas vão parar de fazer. Eu acho que não é assim que a sociedade se move. Acho que a sociedade se move por consciência de classe. Então, as pessoas entenderem que quando elas defendem uma reforma tributária que ajuda o sistema financeiro, elas não estão defendendo os interesses dela, esse eu acho que é um passo importante. Então, entenda a diferença. Uma coisa é entender conceitos como domínio de subjetividade, como questão do capitalismo de monitoramento, aí, ou de vigilância, que tudo bem, faz parte do jogo, mas eu acho que o resultado mais fundamental que a gente procura, que é a conscientização de classe para defender os seus interesses, porque os ricos fazem isso muito bem, e os trabalhadores têm que ser capazes de fazer isso também, é por meio de um projeto. Então, o primeiro passo, a gente precisa resgatar o conceito de nação, que foi absolutamente demolido dentro do ideário nacional. Então agora todo mundo é cosmopolita, né? As pessoas têm esse sonho de morar em outro lugar, de viver em outro lugar, principalmente a nossa elite econômica e política. Então, primeiro, resgatando o conceito de nação, a gente consegue ir para o segundo passo, que é qual é o projeto de nação que a gente quer? Para onde que a gente quer caminhar? Nós queremos uma nação em que os grandes capitalistas digam para a gente o que vai ser ensinado nas escolas, que os grandes capitalistas digam para a gente como que nós vamos usar as reservas, né, da Amazônia, as reservas indígenas, como que nós vamos usar os nossos aquíferos, né, as grandes reservas de água que o Brasil tem, de água potável subterrânea, ou a gente quer uma sociedade em que nós vamos pegar, por exemplo, a Constituição de 88 e falar, vamos tentar dar curso pleno, vamos tentar aplicar aquilo que o Constituinte lá atrás, quem formulou aquela Constituição tinha em mente, que é a soberania, é garantir que o nosso território, com toda a nossa riqueza, consiga, primeiro, dar qualidade de vida para as pessoas. Então, acesso à água, luz, acesso a saneamento básico, acesso à educação, saúde, elementar. E com isso, construir um sistema econômico em que as pessoas também tenham oportunidades. Esse me parece ser um caminho mais proveitoso. Por quê? Fica fácil de comunicar, fica fácil de visualizar o projeto de nação que eu quero, quais são as prioridades, e ao longo desse caminho se forma uma consciência sobre como usar aquilo que eu tenho de riqueza dentro da nação. Porque me parece que esse outro caminho, que envolve conceitos absolutamente corretos e na minha visão, muito sofisticados, vão ter pouca repercussão em face das necessidades materiais das pessoas. Então eu conheço muitos motoristas de Uber que sabem tudo sobre isso que a gente está falando aqui. Só que eu tenho que acordar e trabalhar, porque a força do sistema é muito forte. Eu posso ser o mais esquerdista dentro dos motoristas de Uber e ter as mais belas teorias na minha cabeça para explicar o sofrimento que eu vivo, mas eu tenho que acordar todo dia e tenho que trabalhar, porque o sistema me impõe isso. E o que eu estou colocando é mudar as regras do sistema dentro de linhas nacionais, dentro daquilo que a gente quer.
E aí, para terminar, pode falar, André, mas isso é coisa lá do Getúlio Vargas. Isso é coisa lá dos anos 50. Vai ler aquilo que a China está fazendo. Vai ler o que a Alemanha faz. Vai ver o que a França faz. Vai ver o que os Estados Unidos fazem. Você viu, eu peguei países de espectro amplo. Vê o que a Coreia do Sul faz. Todos eles definem o que eu quero para o meu povo. E eu vou lutar para garantir o básico para o meu povo. E com base nisso, eu vou construir tecnologia para tentar também ganhar presença internacional. Agora, se você não cuidar do povo, se você não cuidar das suas crianças, se a gente não cuidar dos nossos jovens e oferecer para eles capacidades e capacitações, a gente não apenas vai perder aqui dentro, como a gente vai perder os jovens que nós capacitamos, que vão procurar empregos melhores lá fora, que é o que a gente chama da drenagem de cérebros, né? Então, os melhores cérebros, eles vão embora, eles vão trabalhar em outro lugar. Quando a gente tinha que retê-los dentro de um sistema que fosse capaz de produzir tecnologia aqui dentro. Agora, nenhum cientista vai ser cientista se ele estiver passando fome. Como tem, possivelmente, um futuro prêmio Nobel brasileiro hoje catando, né, cortando cana. Ele deveria estar num banco de escola, aprendendo ciência, aprendendo aquilo que ele vai eventualmente contribuir para elevar o prestígio intelectual e científico do país. Mas não, o nosso sistema econômico o reserva a ele uma posição absolutamente desligada daquilo que ele veio fazer aqui pelo país. Então, me parece que esse é um caminho mais proveitoso no sentido da efetividade, né, do que a gente está falando aqui. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. O André, tem um livro que é A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, do Christopher Lasch. Eu tenho, há alguns anos, tenho falado desse livro aqui, foi objeto de um artigo também que eu escrevi, sobre essa disrupção e esse descolamento da base da pirâmide com o topo da pirâmide. Esse livro foi publicado em 95, ele morre em 94, mas depois, o livro é publicado posteriormente, mas ele traz muitas coisas interessantes que falam sobre esse descolamento. Também essa elite transnacional que não se sente, isso que você colocou há pouco tempo, também, agora há pouco, que era esse descolamento também dessa base nacional das nossas elites que não querem mais o compromisso das aristocracias antigas e tal. A gente não está percebendo tudo isso que está acontecendo, mas isso, economicamente, é um sistema predatório, é percebível isso, assim. Como que a gente pode lidar com toda essa falta de identidade, né? Já que a gente precisa de uma identidade nacional, quando as pessoas não se sentem mais participantes de uma sociedade
nacional como a gente poderia viver, ou no Brasil junto com a América Latina e tal. A gente não tem mais essa identidade. Então, o sujeito que é quadrimilionário aqui no Brasil, e se ele não estiver se sentindo bem aqui, ele pega as coisas dele e vai mudar em outro lugar. Esse mal-estar democrático que a gente vive, ele é patológico. Como é que você vê tudo isso no âmbito da economia também? Eu acho que, primeiro, acho que você foi até generoso com as nossas elites, dizendo que elas agora não têm mais. Eu acho que elas nunca tiveram compromisso com o país. Acho que quando a gente volta, né, desde os primeiros momentos da ocupação aqui, isso eu estou falando da América Latina como um todo, né? As elites sempre foram extrativistas. Elas sempre buscaram extrair o máximo de valor o mais rapidamente possível, enriquecer, e aí ou elas se mudavam para fora, ou elas construíram imensas mansões e grandes castelos, né, ainda que não tivessem a mesma arquitetura europeia, mas de maneira a se diferenciar do restante da população. A gente está falando de um país que chegou a ter mais da metade da população de escravos. Ou seja, a gente está trabalhando com uma elite que ela nunca teve compromisso com o país, a não ser na medida em que esse compromisso a fazia ganhar dinheiro. Eu não acho, apesar de ter diferenças de intensidade de grau, que isso mudou não, viu, Ederson? Então, eu seria, na minha visão, menos otimista com relação a eles. E aí, dentro da tua pergunta, como fazer, eu acho que é como a Europa, por exemplo, fez. Você citou o exemplo da aristocracia, Estado. O Estado que antes era dominado por esses grupos de interesse, os grandes empresários, os grandes industriais, né? Não vamos nos esquecer que o sufrágio universal é, em grande medida, um produto do século XX. Então, quando a tal democracia é criada em vários países da Europa, quem votava era quem tinha dinheiro. Então, o povo não votava. Aí, ao longo dos anos do século XIX, as lutas dos trabalhadores foram falando, não, peraí, eu quero participar desse Estado também. Eu pago imposto, então eu quero que o meu imposto também seja revertido na forma de melhoria da qualidade de vida para a gente. Aí tem as revoluções de 1848 e a sequência de revoltas e rebeliões que vão acontecendo no seio do sistema econômico florescente ali na Europa no século XIX. Trazendo para o Brasil de hoje, a nossa elite é uma elite exilada do hemisfério norte. Espiritualmente, ela mora lá. Ela se reconhece e se identifica como americana ou europeia. Ela não se identifica como brasileira. E é por isso, como você colocou, no menor suspiro, no menor medo e soluço aqui, ela procura formas de colocar o seu dinheiro lá fora. Primeiro, vieram os paraísos fiscais. Aí começaram a fechar o cerco nos paraísos fiscais. Não é surpreendente que surjam as criptomoedas como uma solução final, sem qualquer Estado, sem qualquer mediação, que permita a essa elite guardar o dinheiro dela de uma maneira absolutamente inquestionável, não rastreável e assim por diante. Por isso que eu venho atuando de maneira intensa para tirar essa aura de solução total que são as criptomoedas, os criptoativos, porque eles são a solução total para uma parte muito pequena da sociedade, que é quem quer fugir de algum lugar, quem não quer pagar imposto, quem tem, né, problema com isso e assim por diante. Então, me parece que, novamente, a solução é o resgate da capacidade estatal de planejamento e de chegar para essa elite e dizer como que o ordenamento das preferências das pessoas, traduzindo do jargão, qual é a prioridade que eu vou dar para saneamento? Qual a prioridade no orçamento que eu vou dar para educação? Qual a prioridade que eu vou dar para saúde? Para infraestrutura? E não o que a gente vê hoje, cerca aí de 600 ou 700 bilhões, mais do que o governo gastou em todo o pacote de auxílio durante a pandemia, que é dado anualmente na forma de juros da dívida pública e de isenções tributárias para a parcela mais rica da sociedade. É óbvio que nem tudo aí, principalmente das isenções, é negativo, tem coisas que funcionam efetivamente, auxiliam a produção do país, mas são 300 bilhões, 320 para ser, né, mais rigoroso. E o que são essas isenções? Então, quando você soma esse montão de dinheiro que não entra para o Estado, para, por exemplo, ser canalizado para a Previdência, para ser canalizado para a saúde e educação, para ser canalizado para a ciência e tecnologia, basicamente o Estado está atuando em favor, em grande medida, dos interesses do topo da distribuição, do 1% mais rico.
Na minha visão, a única forma de a gente reequilibrar esse campo de jogo é tentar resgatar o poder sobre o Estado. E com isso, priorizar aquilo que dá maior benefício à população. E nisso, eu acho que entra talvez seja o espírito da tua pergunta. Nós temos que trazer as pessoas de volta para a política. Não só no cenário eleitoral, mas acompanhar como que se dá o orçamento, como que o dinheiro é gasto. Senão, o que a gente vai ver são esses puxadinhos que a gente está observando agora no governo Bolsonaro, chamado orçamento secreto, as emendas, que nem emendas PIX, né, o uso do dinheiro absolutamente desregrado, que não é nem medo, porque vai causar inflação, não é nem isso. O problema é que esse dinheiro está indo para onde não deve. Ele não está ajudando a população. Não tem controle sobre ele, ninguém sabe como ele está sendo gasto, e ele está servindo apenas para reforçar estruturas de poder que estão muito longe de ser progressistas. São estruturas de poder que deixam ainda mais rígida a situação nos rincões do Brasil, onde o povo não tem expressão, eles não conseguem se expressar, eles não têm força. Exatamente por quê? Porque eles estão sobrevivendo, não tem emprego, não tem infraestrutura, não tem saneamento, não tem nada. Então é óbvio que quando chega uma prefeita de uma pequena cidade no interior da Bahia e fala assim, eu vou te dar o show do Gustavo Lima, o povo vai falar, nossa, fantástico, porque ele vai ter uma distração da dureza que é a vida dele. Agora, será que destinar quase 1 milhão de reais para isso, numa cidade que sofreu tremendamente com enchente e tal, é o melhor uso do recurso? É óbvio que não. Mas a saída não passa pelo que muitas vezes defendem, que é acabar com o Estado, sabe? Joga o Estado fora. Não. É retomar o controle do Estado para priorizar a necessidade daqueles que mais sofrem, daqueles que têm mais necessidade. E aí tem uma pergunta interessante que eu entrevistei aqui o Ramiro Cagiano Blanco, que é um historiador argentino, mas especialista em teoria da linguagem. Nós falamos dessa construção neoliberal da linguagem, que traz, por exemplo, aquelas informações que você vê na BBC, por exemplo, que fala assim, a população argentina continua comendo lixo. Né? Por que a população argentina continua comendo lixo? E aí você tem essas armadilhas da comunicação, que faz parte desse jogo todo, que traz essas informações falseadas de falsas verdades, né? Porque ela não conta a história completa, por exemplo, do governo anterior, quem é que produziu, como é que produz e qual é a origem dessa pobreza toda, e de alguma pobreza, né? E ele me fala uma coisa interessante nessa entrevista, André, é que tem um número grande de alemães se mudando para o Paraguai para fugir dos impostos e do Estado alemão na construção do processo de desenvolvimento social e econômico da Alemanha. Então, eles fogem para o Paraguai, têm fugido para o Paraguai, fazendo do Paraguai praticamente um paraíso para que eles vivam de forma isolada, né? Falando que o governo está roubando o seu dinheiro e tal, com os impostos, aquela coisa toda. Isso, é óbvio que eu peguei isso como uma alusão do que a gente está vivendo, mas isso também tem reflexo na América Latina, com essa elite que a gente vive aqui, que a gente percebe aqui na América Latina, e também dessas pessoas que fogem para cá. E é obviamente que eu imagino que isso seja um projeto até de manutenção dessa política que aí está colocada, capitaneada principalmente por esse governo, mas começa ali depois do governo Dilma e com Temer, né? E traz essa segurança, vamos dizer assim, de fato, para essas pessoas, para essa minoria, uma segurança jurídica para poder aplicar isso. Isso é uma análise que eu fiz. Isso tem fundamento? Isso é um projeto, André? Eu acho que faz parte do projeto do neoliberalismo, que começa lá finalzinho dos anos 40, que é criar uma superposição, né? Então você vai ter dois níveis aqui. O nível administrativo dos territórios, que é onde a maioria vive, e você vai ter um nível meio abstrato aqui, que é onde vai ter uma elite que vai colocar o seu dinheiro onde ela quiser, mundo afora. Não nos esqueçamos que um fundamento do neoliberalismo é a ideia de você pegar o seu dinheiro e jogar onde você quiser como um direito humano. É um direito humano, que na visão desse pessoal tem prioridade, por exemplo, com relação à liberdade contra a fome. A gente está morando num país em que a pessoa chega na delegacia e fala, me deixa preso,
para que eu possa me alimentar. E o neoliberalismo defende o quê? A ideia da liberdade individual, ou seja, este indivíduo, pelo neoliberalismo, ele deveria estar feliz da vida, que ele está livre nas ruas, sem comer, mas podendo criticar o governo, podendo ir e vir. E o indivíduo toma a decisão de sacrificar essa liberdade porque ele quer a liberdade contra a fome. E aqui existem vários desses exemplos aqui no Brasil. E por que isso é importante? Porque quando a gente olha a visão que quem defende o neoliberalismo tem sobre a operação da economia, sobre a operação da sociedade, o nível de simplicidade dessa visão, ela é muito magnético. Então, uma pessoa que nunca estudou economia, que não está acostumada com as complexidades da economia, em que não tem regra, um monte de coisa pode acontecer de maneiras diferentes, a depender do lugar em que você está, a depender do conjunto social que você vive, do país em que você está. E aí ela ouve, né, o canto da sereia. Não, é só tirar o Estado que tudo funciona. Ora, quando você tira o Estado, eu vou dar um exemplo bem simples. A gente tem trechos da Amazônia em que indigenistas e jornalistas são mortos, porque ali não tem Estado. Ali é a lei da selva, é a lei do mais forte. É a lei de quem tem arma. A máfia, que todo mundo celebra como um exemplo de algo que você não quer no seu país, era a ausência de Estado. Você forma um Estado paralelo baseado na força. Então, você trazer o exemplo do alemão, eu achei muito interessante esse exemplo, do alemão que fala assim, eu não quero pagar imposto, eu quero ir morar lá no Paraguai. Eu te pergunto, Ederson, o paraguaio teria a mesma facilidade? Será que o Paraguai fala assim, não, eu quero morar na Alemanha? Porque eu vou dizer o seguinte, o neoliberalismo, ele apoia liberdade de capital, o indivíduo pegar o dinheiro dele e colocar onde ele quiser, liberdade de comércio, então ele pode comerciar, e ele não quer ter barreira em lugar nenhum, muito embora os países ricos imponham barreiras sistematicamente sobre setores que eles querem proteger, porque fazem parte da identidade do país, fazem parte, né, ou é um grupo político importante ali e tal. Isso eles permitem. Por que eles não defendem tanto a liberdade dos corpos, que é a chamada liberdade de imigração? Porque isso não aparece no discurso deles, raramente é enfatizado. Eu não teria nenhum problema em deixar o alemão vir aqui para o Paraguai se o paraguaio tivesse a mesma liberdade de morar em qualquer país da Europa. Se o mexicano tivesse a mesma liberdade de morar nos Estados Unidos. Mas aí não. Aí não vale. Então só vale do norte para o sul. Do norte para o sul eles querem toda a liberdade. Esse discurso ajuda? Ajuda. Faz efeito no frigir dos ovos? Eu acho que não. Eu acho que não faz efeito duradouro. E o exemplo disso é a derrocada das criptomoedas. Então elas estavam lá, bateram quase mais de 3 trilhões de dólares em valor de mercado e já perderam aí mais de 60%. Entendeu? Então mostra, não é o tipo de discurso que ele tem algum efeito enquanto você tem condições materiais objetivas, leia-se, bancos centrais injetando trilhões e trilhões de dólares na economia, que geram esse comportamento eufórico, que as pessoas, olha agora, as criptomoedas vão substituir o dólar, vão substituir as outras moedas, isso vai salvar a gente. Você viu, salvou quem? Salvou quem entrou primeiro e saiu antes, porque grande parte das pessoas nos Estados Unidos que investem em criptomoedas, você sabe qual é a cor de pele delas? Elas são negras. Investem grande parte do dinheiro delas. Perderam tremendamente. Famílias perderam suas poupanças integrais. E essa é a lógica do neoliberalismo. É a lógica do mais forte. O Paulo Guedes, naquela fatídica reunião de 22 de abril de 2020, em que houve o soltar, né, abrir a porteira para passar boiada, você teve ali um show de horrores, né, do que é o ministério desse governo. Ele virou e falou assim, a gente vai privilegiar os grandes. Os pequenos, não vou repetir a baixaria que ele falou lá, aqui. Mas ele falou, os pequenos que se danem. Esse é o neoliberalismo. Sempre foi. Nunca foi, né, dar liberdade para as pessoas. Sempre foi dar liberdade para as grandes corporações. E aí, num contexto como esse, a única solução é quem está disperso usar a força da comunidade e se reunir dentro de uma organização que tem poder para combater, ou pelo menos para enfrentar esse grande poder econômico que é o Estado, que é o que eu defendo há muito tempo com vários colegas, que é puxar de novo, reabilitar o Estado para impor sobre a economia políticas públicas
que vão melhorar, elevar as pessoas do seu estado de pobreza e insegurança econômica, alimentar, sanitária, sem necessariamente prejudicar a atividade econômica privada. Ao contrário, em geral, o Estado pode ajudar tremendamente a atividade econômica privada. Ele só não vai ajudar, sabe quem, Ederson? A atividade extrativista. A atividade que gera o que a gente chama do jogo de soma zero, que para ela ter mais, muitos têm que ter menos. E o Estado tem a capacidade de coordenar e gerar inovação e gerar crescimento econômico e bem-estar se as políticas corretas forem adotadas. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. André, aporofobia. E a gente está vendo isso, dentro disso tudo que você explanou e que a gente tem conversado aqui, está a aporofobia, que é esse ódio aos pobres, essa rejeição aos pobres, seja no campo imigratório, seja no campo aqui na América Latina, do ódio aos pobres, e que hoje a gente tem uma figura emblemática que é o Padre Júlio, que trava uma campanha muito forte contra a aporofobia. Como é que você vê esse conceito trazido pela Adela Cortina e que é bem aplicado aqui no Brasil, que a editora Contra a Corrente também traz com o Rafael Valim, com essa literatura tão importante nesse campo? Como é que você vê a aporofobia aqui no Brasil e como é que você tem estudado isso? Para mim, a aporofobia no Brasil é de maneira claramente observável no dia a dia. Eu acho que desde a ideia de um elevador de serviço até o quartinho da empregada, passando por elementos que geralmente aparecem, né, nas reuniões da elite econômica de diferentes cidades e estados aqui no Brasil, o ódio ao pobre, ele é uma força viva. Eu não digo que ela é natural, né, porque eu acho que ela é aprendida e resultante de uma estrutura social e econômica que trata as pessoas meramente como engrenagens dentro de uma estrutura para produzir, né? Como dizia o velho Darcy, saudoso Darcy Ribeiro, o Brasil é um moinho de gastar gente. Então você gasta as pessoas, elas são basicamente utilizadas qual um campo de concentração, né? Então um campo de trabalho forçado, só que ele tem regras de mediação que garantem uma sobrevida, garantem algum acesso à cultura, algum acesso à saúde por meio de equipamentos públicos que foram montados, vamos dizer assim, quando esse sistema meio que
deu um escorregão aí, deu um soluço e a sociedade conseguiu emplacar, via Getúlio Vargas e outros governos, JK e assim por diante, emplacar um sistema público de proteção. É isso que o velho Cal Polanyi lá defendia, que é o duplo movimento, né? Então, os grandes capitais, os grandes empresários querem sempre liberdade para ocupar cada vez mais o campo social, por meio da liberdade de mercado, e a sociedade reage por meio do Estado, por meio, né, da legislação, impondo limites ao avanço dessa lógica de mercado sobre todas as instâncias da vida. Então, a aporofobia, na minha visão, ela se manifesta dentro de uma prática e um ideário que é bem mais sofisticado, ele é magnético, ele é persuasivo, ele é envolvente, que é a ideia de meritocracia. Então, não há nada mais aporofóbico do que você dizer para um pobre que ele é pobre porque ele não se esforçou. Logo, para ele ou para ela, que passa 3, 4 horas do dia enfurnado num ônibus, sujeito a todo tipo de malfeito e mau caratismo que a gente vê acontecendo nesses lugares, como assédio, violência, e dizer para você não se esforça o suficiente. É porque você não estudou. Aparece na fala do ministro da Economia que diz que o filho do porteiro está se achando porque ele quer ir para a universidade. Que as domésticas estavam indo para Disney e que isso seria sinal de uma grande festa, de uma baderna na sociedade, e não fruto do desenvolvimento dela. Podemos questionar se esse desenvolvimento é sustentado no tempo ou não, pela minha lógica, né, da questão do populismo cambial. Tá? Tudo bem, mas assim, questionar este ponto, questionar o resultado, dizendo que o aeroporto virou uma rodoviária, essas não são apenas expressões cotidianas, não são memes de internet. São sentimentos profundos de uma elite que não consegue compartilhar o espaço dela com pessoas que estão em ascensão social, muito embora elas não conseguiram chegar no mesmo estágio social e cultural dessas pessoas. O Gessé acho que trata isso muito bem no livro da Elite do Atraso. Ser classe média não é ter renda no nível médio da sociedade. Ser classe média é todo um conjunto cultural que envolve aspectos familiares, acesso à educação, a viagens, acesso a todo um equipamento que permite à pessoa navegar por uma vida super complexa, que é a vida do emprego, é a vida do trabalho, é a vida das finanças. Ora, quando você chega para uma pessoa que está lutando para sobreviver e ela está endividada, porque ela precisa sobreviver, ela tem que pagar a conta de energia elétrica. E você diz para ela assim, sabe, minha querida, tá faltando educação financeira na sua vida. Quer algo mais aporofóbico que isso? Ela não está se endividando porque ela não sabe o que é juro composto. Ela está se endividando porque ela tem que se endividar, uma imposição da pobreza. Não vai mudar nada ela saber que a dívida dela vai crescer exponencialmente. Ela vai ter que se endividar. Como se você andar aqui no interior de São Paulo, né, nas grandes elites do interior, você vai ver que eles são todos endividados. Ué, eles não sabem, com todo o conhecimento financeiro deles, o poder do juro composto? Eles não sabem que decisões têm consequências? E eles estão lá endividados. Por que o problema é o pobre? Não é porque o pobre não tem conhecimento, é que o pobre não tem acesso à renda, não tem acesso ao equipamento material para ele poder tomar decisão. O pobre, eu gosto de resumir, a pessoa que está vivendo na pobreza, ela não tem espaço para errar. O rico tem espaço para errar. Se a pessoa de baixa renda erra, ela começa a se aprofundar cada vez mais nas prisões que a pobreza impõe a ela. E isso eu acho que não se resolve deixando o mercado operar, porque quando a gente deixou o mercado operar, e vão dizer, não, mas o Estado sempre interferiu, sim, mas a gente privatizou um monte de equipamento público, a gente deu um monte de dinheiro para a elite, e eles falaram assim, não, a elite agora vai investir em coisas que vão dar emprego, vão fazer o país decolar, o país vai, né, ter desenvolvimento tecnológico. Não teve nada. O que a gente está vendo é o dinheiro fugir daqui junto com as nossas melhores cabeças, porque exatamente esta elite que deveria gerar esses empregos de qualidade não está gerando. Ela está ou gastando dinheiro com importações ou viajando lá fora, ou está simplesmente, né, deixando os nossos melhores cérebros irem trabalhar em outros lugares fora do país em vez de desenvolver internamente. Então, para mim, a aporofobia é um fenômeno disseminado e ela se manifesta em várias instâncias que a gente pode observar cotidianamente. André, como combinado, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral.
André, muito obrigado pela sua receptividade, pelo carinho. Eu acho que a gente conseguiu travar nessa conversa bons aspectos aqui que a gente precisa trabalhar na nossa sociedade. Eu acho que esse assunto, nesses 7 anos de cultura geral, eu tenho trazido esses assuntos aqui. Ainda fiz uma postagem esses dias, de 25 de março de 2016, quando nós começamos a discutir como nasce o fascismo. E eu acho que está mais atual do que nunca. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua disponibilidade para a gente trocar essa informação, esse programa que foi tão intenso. Muito obrigado pelo carinho, viu? Agradeço demais e contem comigo, estou à disposição. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, chegamos ao final desse programa Cultura Geral. Voltaremos amanhã aqui no programa Cultura Geral com mais uma pauta super especial, comemorando esses 7 anos de programa no ar. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Até mais. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.